Como fechar mais contratos de SEO? Algumas pessoas podem usar a estratégia de simplesmente atrair mais leads qualificados para poder trabalhar e converter essas pessoas interessadas no serviço de SEO em clientes. Mas existe um outro caminho que você pode trabalhar, que é a questão de você aumentar as suas chances de fechamento de cada contrato. Ou seja, você vai trabalhar características do seu processo aí de fechamento do contrato para que a sua taxa de conversão aumente. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao SEO Business, o quadro aqui no canal do SEO de Pijama, onde eu vou te mostrar de forma simples e descomplicada como que você pode aprimorar o seu negócio e ganhar dinheiro com SEO de forma consistente. Eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO com mais de 12 anos de experiência no mercado e eu sou fundador da agência Consultoria Digital. Então vamos lá, vamos entender aí como que a gente pode então fechar mais contratos de SEO, não simplesmente trazendo mais gente para falar com a gente, que beleza, isso é uma estratégia legal, mas já pensou se você conseguisse, com a quantidade de leads que você gera hoje, ou seja, pessoas que pedem orçamento para você ir lá prestar uma consultoria de SEO e tudo mais, se você conseguisse fechar mais contratos com esse mesmo tanto de leads que chega para você mensalmente, isso seria muito bom, né? Então, vamos entender aqui alguns pontos. Alguns talvez o pessoal vai falar que eu sou meio polêmico aí, mas bora lá, escuta aí até o final que você vai ver que os pontos que eu trouxe aqui fazem sentido. Primeiro de tudo, a gente tem que ter profissionalismo. Sim, por mais que isso aqui possa parecer, pô, Daniel, isso é óbvio, pode ser óbvio para você, mas para vários profissionais que trabalham não só na área de SEO como um todo, mas no marketing digital, parece que ter uma agência de marketing digital, você ser um consultor de SEO, é como se fosse uma coisa que não é um trabalho, que não é uma empresa, que é uma coisa assim aleatória que você toca de qualquer jeito. Só que não é assim que você vai fechar mais contratos de SEO. Você precisa mostrar profissionalismo em cada ação que você vai realizar ali junto ao seu potencial cliente no primeiro momento e depois, obviamente, você mantém esse profissionalismo aí conforme você vai atendendo o cliente que você fechou. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a forma como você fala. Tem gente que trata o cliente, fala com ele como se ele fosse o brother do churrasco, do futebol e acha que isso é legal. Mas dependendo da pessoa com quem você está falando, principalmente se você está buscando contratos que são maiores, que você está tratando com empresas que têm outros profissionais trabalhando com você, né? Gerentes de marketing, diretores de marketing, às vezes até o próprio dono de uma empresa está conversando com você para trazer esse serviço para a empresa, você não pode falar de qualquer jeito, às vezes até pega até mal, fala um monte de gírias, palavrão, etc. Eu, quando era mais novo, né, quando era adolescente, eu falava palavrão pra caramba. Só que eu percebi que se eu quisesse, vamos dizer, mostrar um pouco mais de profissionalismo, eu tinha que cortar palavrão da minha fala do dia a dia, principalmente se eu fosse falar com clientes. Isso não é bem visto. Mas tem profissionais que falam palavrão, a cada 10 palavras que fala, 5 são palavrão, achando que é legal, que vai dar intensidade, vai mostrar minha personalidade. Isso não são coisas legais, principalmente quando você vai subindo ali o patamar do cliente que você está atendendo. Outra coisa que foi até uma polêmica aí, que passou nessas últimas semanas, que agora eu não lembro qual que foi a empresa que trouxe ali algumas dicas de como que os funcionários deveriam se comportar, né, ou se vestir, etc, para atender os clientes. Aí até o pessoal brincou, não atender o cliente com a camisa furada, com a roupa furada. Tipo, isso aí, para algumas pessoas tem gente que vai falar, isso é besteira, Daniel, eu atendo o cliente do jeito que eu tiver lá, não tem problema, eu vou fechar o negócio. Beleza, se você pensa assim, continue pensando assim, porque eu não vou pensar dessa forma. Quando eu vou atender o meu cliente, eu entendo inclusive qual que é o cenário, né, qual que é o ambiente que o cliente ele trabalha. Vou dar um exemplo aqui, eu já atendi escritório de advocacia e também já fui em empresas onde a vestimenta, vamos dizer, estilo banco, terno e gravata, sabe? O cliente ele já se veste assim no dia a dia. Não tem cabimento eu, como profissional de SEO, eu vou lá na empresa dele, apresentar minha proposta comercial e eu chegar lá de camiseta de time de futebol, uma calça jeans toda rasgada e tênis sujo. Não faz sentido. Eu
pego, eu me visto de acordo com o ambiente. Se meu cliente, ele vai todo assim, né, na estica, né, podemos dizer assim, né, de terno, gravata, tudo arrumadinho, eu também procuro ir todo arrumadinho. Aí você pode concordar ou não, mas é assim que eu faço. Ah, mas Daniel, quando é um cliente que ele é mais light, assim, eu também vou um pouquinho mais light, mas seguindo ali algumas boas práticas do tipo, eu não vou com camisa de futebol, por exemplo, isso não tem cabimento. Eu vou, por exemplo, com uma camisa social, uma calça jeans e um sapatênis, sei lá, beleza, isso aí, ok de você fazer, baixar ali um pouquinho a régua, não precisa ir de terno e gravata, porque até o seu cliente vai falar, nossa, eu acho que essa empresa aqui, essa agência, ela é muito formal pra mim, ela é muito acima ali, porque o cara veio de terno e gravata, a gente nem usa terno e gravata, então você tem que entender o ambiente que o seu cliente está, mas evite de fazer certas coisas, como eu dei de exemplos aqui, palavrão, ir com camiseta de time, falar bobeira, etc, porque não pega mal, isso não traz profissionalismo. E tem outras coisas que a gente vai falar aqui que vão estar envolvidas nesse profissionalismo aí, mas logo de cara, seja profissional com o seu cliente, na forma como você escreve os e-mails, que você manda os seus áudios de WhatsApp, que você responde ele, e também na forma até que você usa ali a foto do seu WhatsApp já é alguma coisa. Por exemplo, se você pega, você coloca lá uma foto que você tá... Eu, por exemplo, tô sem camisa na praia, assim. Aí o cara, putz, será que eu tô falando com a empresa mesmo? Será que eu tô falando com um consultor sério? Ou, por exemplo, você tá usando o seu WhatsApp pessoal, que é essa foto que você quer pôr. Será que não seria melhor então você ter um WhatsApp profissional, que é um outro número separado, aí você coloca lá uma foto um pouquinho mais profissional, mais aquelas fotos de LinkedIn com o braço cruzadinho, assim, aí você coloca a foto que você quiser. São dicas que eu tô dando que eu, na minha experiência de mais de 12 anos negociando contratos, sei que faz diferença. Então, você queira ou não seguir as regras do jogo, essa é uma das regras do jogo do mundo. Não fui eu que escolhi, não foi eu que determinei essa regra, mas ela existe sim, e eu jogo dentro das regras porque eu quero ganhar. Depois, proposta detalhada. Tem gente que tem medo de detalhar a proposta que você vai mostrar ali para o seu cliente, porque ele fala, não, mas se eu entregar o ouro aqui, o cliente vai pegar e vai fazer sozinho. Galera, se você vai com esse pensamento aí, saiba que você está com um grave problema. Você não pode ir com esse pensamento aí. Por quê? Você deixa de mostrar a sua solução para o seu cliente, porque você está com medo dele roubar a sua ideia, mas, na verdade, você estaria convencendo ele de que a sua ideia é boa e muito melhor do que a dos outros concorrentes. Por quê? Vou dar um exemplo. Você chega lá, uma outra empresa que mostra um planejamento que vai levar o cliente do cenário A ao cenário B, que é o que nós devemos fazer. E eles mostram uma coisa muito fraquinha, muito nada a ver, e você vem com uma coisa bem estruturada, mostra processos, que você vai fazer isso, aquilo, com o objetivo de tal número, atingir tal meta, etc. E fala, opa, comparando os dois, eu estou vendo que tem o caminho da empresa A e o caminho da empresa B. O da empresa B, que é a sua, é melhor do que o da empresa A, porque faz mais sentido para a empresa. E aí você consegue ganhar. Agora, se você só leva assim, essa aqui é aqueles slides padrão, né? Essa aqui é a história da minha empresa, isso aqui é o que fazemos, esse aqui é o preço. Se quiser, compra. Se não quiser, eu não vou te falar como que nós vamos te levar do cenário A ao cenário B. Então você não vai fechar o contrato. E principalmente empresas que são maiores. As empresas maiores, muitas vezes eles até exigem que na proposta exista esse passo a passo de como nós vamos levar o cliente, né, do ponto A até o ponto B. Tem empresas maiores que já vêm no pedido formal da proposta, tem que ter essa informação. Se não tiver, não adianta vir só com o preço e quem somos, que não vai nem passar por esse primeiro crivo, porque vocês têm que entender que para empresas pequenininhas ali, tá, um conhecido seu, beleza, você não precisa, às vezes você fecha até sem nem mostrar a proposta. Mas quando nós estamos falando de profissionalismo, nós estamos falando de buscar empresas cada vez mais robustas, que pagam melhor, que você vai ter uma margem de lucro mais bacana, você vai ter que montar uma proposta de SEO com um plano de ação detalhado. E aí você vai mostrar se você vai trabalhar tantas palavras-chave, por que você vai trabalhar tais tipos de palavra-chave, por que você vai trabalhar pelo caminho A, B ou C e tudo mais. Você precisa mostrar isso caso você queira fechar. Agora, se você quiser ficar só batendo ali na tecla de não, eu não revelo a minha estratégia só se você me contratar que eu falo, beleza.
continua aí fazendo desse jeito aí, mas eu já adianto que as suas chances de fechar bons contratos reduzem bastante. Outro ponto que a gente precisa falar aqui é sobre gerar confiança no cliente. Que assim, beleza, você chegou lá com a vestimenta adequada, com a fotinho do seu WhatsApp profissional lá, né, o business bem certinho, conversou com o cliente, tá alinhadinho, mandou a proposta detalhada, só que você precisa ainda conquistar o cliente, gerar uma confiança ali no cliente para que ele te contrate. Por quê? No primeiro sentimento de desconfiança que o cliente tiver, você está cortado. Isso é uma realidade. Então, como que você pode gerar confiança no seu cliente? Tem várias coisas que talvez algumas você consiga fazer, outras não. Vou citar aqui algumas coisas que você de repente pode trazer como embasamento. Por exemplo, estrutura. Quando nós estamos falando com uma empresa que é maior, muitas das vezes a estrutura que você tem, estrutura que eu digo é escritório, ambiente físico mesmo, pode fazer diferença. E aí aquilo, alguns profissionais não vão ter isso porque trabalham de home office, trabalham sozinhos e é isso, e tá tudo certo também, é o seu estilo de trabalho, mas para certos contratos não há como fechar o contrato sem ter uma estrutura. Vou dar um exemplo prático. Há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, eu peguei e tive que receber um cliente no nosso escritório em São Paulo, no Morumbi, porque ele queria que a reunião com o diretor da empresa fosse presencial. Todas as etapas prévias, a gente fez tudo por videoconferência, só que a gente fez com o quê? Com o time de marketing, os analistas, tal. Só que quando foi a reunião com o o diretor de marketing, ele exigiu que a reunião fosse presencial, porque dentro dos processos dessa grande empresa que eu estou negociando, que já estou negociando faz um tempo, que o processo é longo, eles querem saber como que é a estrutura física do local. Beleza, é regra da empresa deles, eu só sigo. E que bom que eu tenho estrutura para poder mostrar o meu ambiente, porque a moça lá do marketing já falou, se vocês não tiverem escritório, a gente já para a conversa aqui, porque dentro da nossa política tem que ter uma visita presencial no estabelecimento de vocês, no escritório de vocês. Sem isso, não tem contrato fechado. Por quê? Eu não faço ideia por que tem essa regra, mas essa regra existe e uma das formas de você conseguir aí passar um pouquinho de confiança é isso. E por quê? Aí você vai falar, Daniel, mas isso tem nada a ver, você está viajando, blá blá blá. Vou explicar. Uma coisa é, aqui, eu tô no escritório, em casa aqui, gravando esse vídeo para vocês. Beleza, eu posso falar um monte de coisa, mas o que traz estrutura da minha empresa ali? Como que a pessoa sabe que a minha empresa não vai fechar amanhã? Quando a pessoa olha e fala, pô, a empresa do Daniel tem escritório, quer dizer que ela fatura, ela está conseguindo bancar essa estrutura aqui que eles estão suportando. Isso traz um pouco mais de tranquilidade para a pessoa saber que você não está terceirizando tudo, que existem pessoas realmente trabalhando na sua empresa, etc, etc. Isso são alguns pontos que a gente pode falar que é de compliance até, que o pessoal quer validar e paciência é assim. Eu normalmente não vou colocar esse tipo de regra na minha empresa, mas tem empresas que têm essa regra, então esse é um caminho que você pode trabalhar. Aí você fala, Daniel, eu não vou ter escritório, não quero ter essa estrutura. Beleza, só saiba que tem empresas que vão exigir isso, tá tudo certo. Mas se você tiver, é um ponto a favor aí para você poder mostrar essa questão de estrutura. Outra coisa que eu já meio que dei o spoiler aqui, questão de time, tem empresas que vão querer saber qual que é o time, a equipe que vai atendê-los. Por quê? Eles não querem ficar reféns de uma pessoa só. Por quê? Vamos supor que você trabalha sozinho, né? Você é eu presa, você trabalha sozinho, eu empreendedor, não tem mais ninguém trabalhando com você. E se porventura você ficar doente, quem que vai dar continuidade no serviço? Muitas empresas querem saber disso. Então, quando você tem time, isso é uma coisa que você pode mostrar. Falar, nós temos tantos colaboradores aqui no time, tantos analistas, colocar o nome das pessoas que vão atender. Inclusive, isso aí é até legal que até
personifica como que vai ser a relação. Isso é uma coisa que nós temos feito recentemente, de colocar, por exemplo, a foto das pessoas que vão trabalhar naquele projeto dentro da proposta. Porque a pessoa fala, ah, são essas pessoas. Não é um nome fictício, um e-mail de mentira lá, que é o Daniel que vai responder os 15 e-mails diferentes lá, falando que são 15 profissionais diferentes. Não, tem a foto da pessoa, tudo certinho. Funciona de verdade, tem pessoas ali no time que vão atender. Então, são coisas que você vai gerando confiança. E aquilo, Daniel, isso aí, pra mim, hoje ainda não é uma realidade. Tudo bem, não tem problema. Tem outros itens aqui que a gente vai ver que não precisam de ter equipe e estrutura. Mas tô mostrando aqui a realidade que acontece. Tem momentos que ter a estrutura, que é o escritório, o time, etc., faz diferença principalmente para os contratos maiores. Então, sugiro aí, se você está mirando os contratos cada vez maiores, em algum momento você vai precisar de time e também vai precisar de uma estrutura de escritório, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Depois, softwares. Coloquei aqui na minha listinha. Às vezes você não vai querer ter estrutura, não vai querer ter time, etc., mas você pode pegar e mostrar, por exemplo, que você utiliza de tecnologia, né? Softwares, tecnologia, enfim, você coloca como você quiser para te dar suporte na sua tomada de decisão, na coleta de dados, etc. Isso é legal, porque traz um pouco mais de confiança para a pessoa de que você não está fazendo tudo na mão, no achismo, etc. Tem muita gente que fala, e nós utilizamos uma ferramenta que tem inteligência artificial por trás, blá blá blá. É tudo discurso. Você tem que ver qual que é o discurso que você quer. Se você quiser falar, e nós utilizamos ferramentas como o Power BI para fazer a consolidação dos dados, extração de relatórios, legal, é bacana. Tem empresas que falam, vocês também usam Power BI? Eu também uso. Que legal. Eu já fechei vários contratos que uma exigência do cliente era que os relatórios eles fossem feitos, por exemplo, no Power BI ou no Data Studio, etc, etc. Então, é legal você, às vezes, mostrar que você utiliza certos softwares para tomada de decisão, coleta de dados. Isso aí é uma coisa que gera um pouquinho de confiança, porque não é aquela coisa só que vai ser tudo manual. O cliente vai ter um painel, um dashboard, onde ele pode ver os dados ali do que está acontecendo naquele momento. Outra coisa que você também pode usar para mostrar confiança, gerar a confiança no cliente, é de alguma forma você conseguir comprovar os seus conhecimentos. E aí pode ser através de cases de sucesso, pode ser através de premiações que você recebeu, certificações. Tudo isso vai gerando confiança no cliente. E o legal das premiações, das certificações, porque às vezes não é qualquer pessoa que tem essa certificação, que tem essa premiação. Por exemplo, eu tenho alguns prêmios que eu ganhei durante a minha carreira ali, que só eu ganhei. Não tem como ter, por exemplo, no prêmio da Abrad Digitalx, no ano de 2020 e 2021, eu que fui o campeão lá na categoria de SEO. Naqueles 2 anos, não teve mais ninguém que ganhou esse prêmio. Então, é legal, eu uso sim nas minhas propostas. No ano de 2022, eu ganhei o prêmio da ABCOM, 3º lugar como melhor profissional de marketing. Legal, eu boto na proposta lá e mando que não tô nem vendo. Eu coloco lá porque isso gera confiança de que temos profissionais premiados na equipe. Além dos prêmios e certificações que os meus analistas têm também. Então eu coloco tudo lá nas propostas para convencer o cliente a falar, você está em boas mãos, pode ver que vai dar bom, beleza? E um outro ponto agora aqui, mudando de tópico, é falar sobre a proposta comercial. Isso aqui vai te ajudar a fechar mais contratos também. Primeiro, o seu processo comercial. Como que você pode melhorar ele aí? Tem a questão de você melhorar o seu tempo de resposta para os seus clientes, porque já tem estudos que mostram que se você atende rápido, responde rapidamente os pedidos de orçamento aí do seu cliente, você vai conseguir aí maximizar as suas chances de fechamento. Então, não deixa para responder o seu cliente 5 dias depois porque ele mandou um e-mail, WhatsApp para você. Responde o mais rápido possível, porque tem estudos que mostram que quanto mais rápido você entra em contato com o seu cliente, dá um retorno para ele, maiores são as chances de você fechar. Outra coisa aí para você melhorar o seu processo comercial, que eu acho que eu até falei errado agora há pouco, é o processo comercial. É legal você fazer um follow-up bem padronizado. O que é o follow-up? É fazer um acompanhamento das propostas que você mandou, para você saber se elas estão avançando, se o cliente está com alguma dúvida. É importante você fazer esse contato, porque se você faz ali o primeiro atendimento, manda uma proposta, que eu já expliquei aqui em outros vídeos, que eu não gosto de mandar a proposta, eu gosto de apresentar a proposta.
depois desse momento, você precisa acompanhar, fazer o follow-up, para saber se o cliente não ficou com alguma dúvida, se às vezes o diretor da empresa não ficou com alguma dúvida e você precisa fazer uma segunda reunião, etc, etc. Não deixa na mão do seu cliente ele ter tempo para te chamar para falar, oi, verdade, nossa, meu diretor ficou com uma dúvida, que você pode fazer outra reunião? Você tem que ir atrás do cliente para saber se está tudo certo e se você vai conseguir fazer o fechamento ou não, se precisa tirar alguma dúvida. É bem importante aí que você pegue e trabalhe, coloque isso no seu processo comercial, que é o follow-up. Você proativamente tem que colocar. Por isso que a utilização de um CRM, que é uma ferramenta que o departamento de vendas usa ali para saber em que estágio cada pessoa está e criar as tarefinhas de acordo com aquela oportunidade que você está trabalhando. Por exemplo, fiz a reunião hoje, combinei com o cliente que daqui uma semana vou entrar em contato com ele para saber se ele já tem aprovação ou se vamos precisar marcar uma nova reunião para falar com o diretor. Você cria uma tarefa lá no CRM, chegada a data e a hora, você pega e faz o follow-up. Outra coisa aí que é legal de você ter bem formatadinho é você já ter um modelo de contrato bem estruturado para você poder mostrar ali para os seus potenciais clientes. Porque durante o processo comercial, tem algumas empresas que já pedem a famosa minuta do contrato. E se você já tem isso bem estruturado e um bom contrato traz segurança, vale a dica aí, você ter um bom contrato traz segurança para o outro lado também, porque ele vai ver que não é aquele contrato de internet que você pegou um modelo e usou ali para fazer. Então, tenha um bom contrato, revisado por um advogado, que é um contrato bom que é para proteger os dois lados, nunca só puxando sardinha para o seu lado, porque senão isso vai ser um mau contrato. O bom contrato é aquele que defende os dois lados. Tá tudo certo para os dois lados, beleza, esse é um bom contrato. Se agora tá puxando sardinha só para um lado, isso não é um bom contrato. Lembre-se sempre disso aí. Então, são algumas coisas que você tem que ter em mente. E uma dica de ouro para a gente encerrar aqui o nosso vídeo: a cada próximo passo que você dá com o cliente, você precisa combinar o prazo ou as datas do próximo passo, do próximo contato que você vai ter ali. Isso maximiza bastante as suas chances de ter mais contratos sendo fechados. Então, por exemplo, você fez a apresentação da proposta, que eu expliquei, já marca quando você vai fazer o primeiro follow-up. Fez o primeiro follow-up, ainda não teve uma resolução, já marca quando vai ser o próximo follow-up e o que você precisa trazer. E aí tem estratégias que você pode fazer no seu follow-up, às vezes para usar, por exemplo, quando você coloca na sua proposta comercial, você coloca um prazo de validade, esse prazo de validade ele vai gerar uma urgência para que a tomada de decisão seja tomada o quanto antes, mais rapidamente, e assim por diante. Então tem estratégias que você sempre vai se utilizar, mas você sempre precisa saber qual que é o próximo passo. Você nunca pode sair de um contato com o seu cliente sem saber quando que é a próxima vez que você vai falar com ele. Se ele falar não, pode deixar que depois eu te ligo aí. Não cai nesse conto aí, porque se o depois eu te ligo, normalmente é nunca. Agora, se você falar, não, depois, mas vamos colocar aqui no meu sistema que eu vou te ligar na semana que vem, eu vou te mandar um WhatsApp, um e-mail, coloca sempre um próximo passo e que seja congruente, né? Esteja ali em concordância com o que o cliente quer. Porque às vezes ele fala, cara, não, semana que vem não adianta, porque eu vou estar de férias. Me manda daqui 2 semanas. Beleza, você pega e manda daqui 2 semanas, mas você precisa sempre saber qual que é o próximo passo e aí você vai negociando passo a passo até você fazer o fechamento do seu contrato, beleza? Então, recapitulando aqui, sempre trabalhe com o máximo de profissionalismo possível, porque tem muita gente amadora aí no mercado e são esses amadores que daqui a 1 ano vão fechar as portas. Se você for profissional, você não vai ter esse problema. Sempre mande a sua proposta o mais detalhadamente possível, porque você vai mostrar qual que é o caminho que você vai seguir e pode ficar tranquilo que o cliente não vai saber fazer sozinho, longe disso, por isso que ele precisa de você. Gere confiança, aí tem vários caminhos que a gente mostrou, alguns que vão desde coisas que nem todo mundo vai ter, como estrutura, time, etc. Mas tem outros caminhos como mostrar premiações, conhecimentos, cases de sucesso, softwares que você usa, processos, etc. E no seu processo comercial, lembre-se de atender o cliente o mais rápido possível, sempre fazer um follow-up
ali para ir acompanhando como que tá o desenrolar da proposta. Tenha o seu contrato bem formatadinho aí para aumentar suas chances de fechamento e nunca saia de um contato com o seu cliente sem saber qual que será o próximo passo. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer como dicas para vocês aqui, como que vocês podem fechar mais contratos de SEO sem necessariamente ter que aumentar o volume de leads chegando. Se você usa alguma outra estratégia, você concorda ou discorda de algum ponto aqui, coloque aí nos comentários que vai ser um prazer saber como que vocês conseguem fechar mais contratos de SEO. E também fica o meu convite para que vocês já deixem o tema do próximo SEO Business que vocês querem ver aqui no SEO de Pijama. Eu sempre estou pegando os comentários de vocês e estou utilizando aqui para criar os próximos episódios. Então, deixem aí abaixo nos comentários, beleza? Se você gostou desse episódio aqui, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque toda quinzena, cada 15 dias, eu volto aqui com um vídeo novo do SEO Business e tem toda semana agora vídeo dos outros quadros aqui do canal do SEO de Pijama para você continuar acompanhando o nosso trabalho. Inclusive eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.